O Brasil virou um paraíso para o crime. Facções se expandem, policiais têm medo de agir e criminosos reincidentes são soltos no dia seguinte. Enquanto isso, quem tenta proteger a população é tratado como culpado. Nesta entrevista exclusiva à Band Minas, Zema faz o que muitos têm medo. Denuncia as falhas da justiça e expõe como as leis de hoje favorecem a bandidagem e não o cidadão de bem. Confira agora. Por aquele café tão acolhedor, né? Um jeito mineiro de receber. E o senhor foi muito, eu já falei isso com o senhor, muito didático, porque eu tinha muitas dúvidas, principalmente em relação à situação financeira do Estado. E o senhor conseguiu, com muita transparência, me passar essas informações e me ajudou a entender o que estava acontecendo. Como o senhor viu, no início eu comentei sobre a questão da segurança pública. É claro que hoje eu vou falar do vídeo da banana. Senhor, por favor, mas eu vou deixar por final por uma questão de audiência, tá? Mas eu queria falar com o senhor o seguinte, na segurança pública, governador, nós estamos com um alerta nacional sobre uma possível associação de da maior facção criminosa do Brasil, que é o primeiro comando da capital, que é uma facção de São Paulo, sim, e a segunda, que é o Comando Vermelho. Primeiro comando da capital, uma organização financeira, onde para eles tudo é negócio. Comando Vermelho, uma facção criminosa que gosta de guerrear e é uma facção que ocupa território. Em Minas Gerais, nós já temos estas facções atuando. E eu vi que hoje o senhor se reuniu com a Polícia Militar, Polícia Civil, Sejusp, Corpo de Bombeiros. O que o senhor tem a dizer sobre essa tentativa das organizações criminosas ocuparem o território em Minas Gerais? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, William. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Quero agradecer muito o convite. É muito preocupante essa questão do crime organizado que só tem crescido. Mas aqui em Minas, no meu governo, nós temos tomado toda a cautela, todo o cuidado. Temos uma polícia militar extremamente tradicional, respeitada, uma polícia civil eficiente, um sistema penal que também funciona. E estamos muito atentos a essa questão do crime organizado. Agora, o problema não é Minas, o problema é, William, o Brasil. Enquanto não tivermos mudanças na legislação, e não é essa que foi proposta, infelizmente, pelo Ministério da Justiça, nós não vamos resolver o problema da segurança pública no Brasil. Hoje, o custo de ser criminoso, William, é muito baixo. Nós temos aqui em Minas elementos criminosos que já roubaram, furtaram mais de 70 celulares, devem estar roubando algum agora, vão ficar presos uma noite e vão ser soltos amanhã. Enquanto a legislação não tiver alteração para tratar casos como esse, nós não vamos avançar. É uma escola de criminosos. Essa é a raiz do problema. A legislação atual protege o criminoso e abandona o cidadão de bem. A esquerda finge que se importa com o povo, mas cria leis que premiam quem vive do crime. E temos problemas sérios hoje também com relação à abordagem que os policiais fazem. Se ele aborda alguém que tem a característica X, William, amanhã ele vai ser tratado como X-fóbico, porque abordou alguém que tem aquelas características, responder processo. O policial precisa ter liberdade de atuação, ele representa a lei, ele está do lado da população. E bandido é que tem de dar explicação. Aqui no Brasil nós estamos transformando no país onde o policial tem medo de atuar. E um outro problema também que levamos já ao Ministério da Justiça. Tudo isso que eu estou falando aqui, em março do ano passado eu estive em Brasília com outros governadores do Sul e do Sudeste e levamos a tornozeleira eletrônica. Nós temos milhares de pessoas que utilizam hoje esse equipamento. Se ele abre essa tornozeleira, ele tá livre. Precisa ir para o judiciário um novo mandato de prisão para poder ter autorização para ir atrás dele, uma coisa absurda. O senhor tem 170 unidades prisionais aqui, um número considerável de presos. O senhor acredita que existe uma política de desencarcerar esse criminoso por parte da União? Tem. Nós precisamos manter encarcerado
principalmente aqueles que cometeram delitos que colocaram a vida de alguém em perigo. E hoje há claramente uma visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade e não nós que somos assaltados, somos mortos, que somos as vítimas, infelizmente. Aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, né, de como o policial é interpretado durante as abordagens, a Sinine está no ponto? Nossa colega da Rádio Band News está no ponto? Coloca no ponto a Sinine, porque a Sinine, ela gravou uma pergunta e eu gostaria de... Está pronta? Então roda aí, por favor. Boa tarde, governador. Meu nome é Maria Fernanda Sinine, eu sou da Rádio Band News FM. A minha pergunta para o senhor é sobre o uso das câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. Recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública questionando o uso desses equipamentos. O Estado adquiriu pouco mais de 1.000 câmeras corporais em 2021. E segundo essa ação do Ministério Público, essas câmeras não estariam sendo usadas em sua plenitude. Foram mais de 7 milhões de reais gastos, dinheiro do Ministério Público e também do Tesouro Estadual. E a minha pergunta para o senhor é: por que essas câmeras corporais não estão sendo usadas na sua totalidade? O Ministério Público deu um prazo nessa ação e eu queria saber também se o governo do estado vai atender a esse pedido. Boa tarde. Um prazo de 2 anos, inclusive com multa de 50 mil para o comandante da Polícia Militar, não é isso? Exato. E aí, governador, a polêmica das câmeras nos uniformes dos policiais, o senhor é contra ou o senhor é a favor? Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu sou a favor de toda ação que traz mais transparência. Agora, William, a questão da Câmara tem uma série de pontos sensíveis. Se o policial está numa ação, filma menores, como que vai ser tratada essa questão? O menor pode ou não aparecer no filme? Policial aborda alguém e pergunta para onde foi o criminoso. Esse criminoso, se aparecer no vídeo, amanhã pode ser procurado por quem estava fugindo. Então, tem uma série de pontos que são necessários ver. O policial tem o momento dele de tomar o café, de ter ali uma conversa com um amigo no intervalo. A câmera vai estar funcionando e gravando tudo, até a intimidade dele. Ela vai invadir a vida pessoal dele. Então, uma série de questões apareceram quando as câmeras começaram a ser implementadas e nós temos de tratar. E a Polícia Militar está tratando disso. O nosso comandante, Coronel Frederico Ottoni, tem ciência disso e o processo está avançando. E o que nós queremos é que o policial tenha esse equipamento funcionando até para que ele haja com mais segurança, que a segurança seja dele e não para um criminoso amanhã perseguir alguém que deu uma informação, como eu falei agora. Governador, sobre esses investimentos na Polícia Militar, eu conversei com o Coronel Frederico e ele falou sobre um novo modelo de patrulhamento, né, em Minas Gerais, com uma presença mais ostensiva. O senhor fez agora a entrega de novas viaturas. Inclusive por que o senhor mudou a cor da viatura? Que estudo foi esse? Porque agora ela é marrom e preta, não é isso? Isso. Ela era branquinha. Por que mudou, governador? Bom, isso foi, inclusive, uma decisão da própria Polícia Militar, William. Vale lembrar que a nossa Polícia Militar, que é uma das mais respeitadas, mais tradicionais do Brasil, está completando 250 anos agora no mês de junho. Um momento único para essa corporação que traz tanta segurança para os mineiros. Talvez nós sejamos uma das poucas polícias no Brasil onde o policial consegue transitar, andar em qualquer rua pública, o que não é muito comum em alguns outros estados. E a polícia, até para ter veículos que tenham a mesma cor, as mesmas características do uniforme, que já é tradicionalíssimo, optou por estar levando adiante essa mudança na cor da frota. E quero ressaltar aqui um ponto importante: não haverá nenhum custo adicional. A frota mudará à medida que os carros forem sendo trocados. Nós não vamos repintar,
nós não teremos nenhum investimento. E é uma cor mais moderna, segundo os estudos que foram feitos, a cor que vai ajudar na identificação do veículo policial, que vai se destacar mais do que a cor branca que era utilizada. Então, tudo feito baseado em ciência, em estudo, não foi algo que se tirou da cartola, vamos mudar a cor, não. Muito embasado o estudo. Mas o senhor encontra resistência em alguns sindicatos, inclusive o Maracanã está aí. O Maracanã vai participar com a gente, o apresentador oficial do Brasil Urgente Minas, que agora está na hora do almoço, que é o Band Cidade. O Maracanã tem uma pergunta para o senhor. Roda aí. Governador Romeu Zema, a gente esteve ontem na corrida, o senhor é atleta de ponta. Deus te abençoe. Governador, estou no Band Cidade agora e quero fazer um questionamento ao senhor. O seu serviço de inteligência é sabedor de que há um movimento aí das forças de segurança para uma espécie de manifestação salutar, de reclamação sobre as perdas inflacionárias e que o senhor não tem uma conversação direta com os mesmos. O senhor pode explicar um pouquinho isso? O senhor pode explicar o porquê da falta da comunicação direta, objetiva, chamar essa galera lá na cidade administrativa para uma conversa? E, detalhe, eu sei que o senhor está pagando a turma em dia, mas o funcionalismo público está perguntando sobre um provável aumento de salário. Não acha ruim o meu questionamento, a minha pergunta, não? Grande abraço para você. WT, sucesso aí. Irmão, dá para aumentar o salário do servidor? Você ainda tem aquele plano de terceirização de algumas áreas? Por exemplo, a turma que está no atendimento, esse é um modelo que ainda o senhor pensa em aplicar isso? Sim, William. Nós temos hoje já funcionando no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, que são instituições militares, um processo de contratarmos civis para poder desempenhar alguns serviços técnicos, como atendimento telefônico em algumas situações, sim, como alguém que fica na recepção, como alguém que é motorista, como alguém que é mecânico. No passado, nós tínhamos pessoas com formação militar que acabavam ficando subutilizadas, porque têm capacidade de desempenhar algo muito melhor e custavam muito mais caro para a instituição. Então, essa migração tem sido feita, ainda é pequena, mas já traz... E essa resistência com essa manifestação que está para acontecer? Então, William, eu quero dizer aqui que nós, nesses 6 anos de gestão, fizemos avanços. Os militares, as forças de segurança foram a categoria que mais recebeu aumentos na minha gestão. E nós estamos, nesse momento, em tratativas, analisando junto com o comandante, com a nossa delegada-chefe, a doutora Letícia, aquilo que podemos fazer para atendermos, sim, o pleito. Agora, eu sempre digo que quem tem interesses sindicais, eleitorais, palanque político, tudo que nós fizermos sempre foi pouco e sempre será pouco. Agora, eles deveriam levar até a tropa informações concretas, corretas, e não fazer o falar, está tudo ruim, nós ganhamos pouco, é a posição mais fácil. Mas são, vamos dizer, informações que partem de determinados grupos sempre. Eu vi a imagem da cidade administrativa, isso é uma coisa que me incomoda muito. O senhor falou sobre essa eficiência nesse trabalho de 6 anos, enfim, para organizar a casa. Governador, janela caiu, elevador sempre dando problema, problemas de infraestrutura nesse prédio. Por que o senhor não consegue resolver o problema da cidade administrativa? É estrutural aquilo? William, o Brasil teve um período em que grandes construtoras ganhavam contratos bilionários, e me parece que o caso da construção da cidade administrativa foi esse. E nós tivemos, no ano passado, um fato seríssimo que os elevadores, um deles, inclusive, chegou a despencar. Graças a Deus não tinha ninguém dentro, senão nós teríamos tido, inclusive, perda de vida. E foi detectado que a construção não foi feita de acordo com o projeto. Então, estamos, nesse momento, até processando quem executou esses trabalhos para termos ressarcimento.
é uma construção aonde a execução não foi de acordo com o manual das boas práticas. E um prédio relativamente novo, que tem 13, 14 anos, está dando mais defeitos do que um prédio que tem 50, 70 anos. Esse é o problema. Mas serão processados. Tem inquérito aberto já. Deixa eu falar sobre isso, sobre esse processo, esse inquérito. O vice-governador Matheus Simões, ele disse que o responsável por isso tinha que ser preso. Aí eu pergunto ao senhor, quem é o responsável pela obra? Então, no setor público, William, fica tudo difícil. Você contrata uma construtora que ganhou a licitação, ela subcontrata um prestador de serviço, mas eu entendo que o contratado pelo Estado é que responde. Nós estamos acionando aquele que foi contratado. Se ele contratou alguém, subempreitou a instalação dos elevadores, é um problema dele que não acompanhou a instalação adequadamente. Então, estamos processando, fazendo o máximo. Inclusive, somos o único governo em Minas que já tivemos mais de 400 milhões em acordo de leniência, provando, inclusive, que construções foram superfaturadas no passado aqui no Estado. Era gente que estava lá para ganhar dinheiro e não para executar bem o trabalho. Prédio novo, elevador caindo, milhões sumindo. Quem será o culpado? Ex-governadores? Construtoras amigas do poder? Será que dessa vez alguém vai pagar a conta? Como é que o senhor pegou o Estado? Quebrado? Caótico, quebrado, falido. Os prefeitos sabem muito bem, William, como era a situação do Estado, porque nós tivemos lá em 2017 e 2018, antes da minha gestão, prefeitos que renunciaram em Minas, que suicidaram e que adoeceram. Porque o Estado fez algo inédito, deixou de mandar para as prefeituras aquilo que elas têm direito. É igual alguém que trabalha aqui na Band, que deveria ganhar X, e amanhã a Band fala, não, vou te pagar só meio X. Foi isso que aquele governo que me antecedeu fez aqui, prefeituras que atrasaram o salário, funcionário público que não recebia 13º e assim por diante. Então, uma situação caótica, Minas não tinha nenhuma credibilidade e nós, eu tenho de deixar claro aqui, William, ainda temos uma situação difícil. Nós temos uma dívida monstruosa com a União, 165 bilhões, que só agora talvez venha a ter a solução definitiva com o Propag, que vai reduzir a taxa de juros cobrada. O senhor falou do Propag, né? Apesar de ser uma discussão política, eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, porque o senhor, no primeiro momento, olha, bem-vindo o Propag. E depois falou assim, não, do jeito que está não está bom, em função dos vetos do presidente Lula. Para o povo entender, nós vamos para o Propag, vamos ficar no regime de recuperação fiscal. Nesse Propag, qual é a contrapartida? O senhor pretende entregar CEMIG, Copasa em contrapartida? O governo federal topa isso? Qual é a sua expectativa em relação a essa negociação da dívida? William, a dívida de Minas é antiga, é lá da época em que os bancos do Estado foram liquidados, o Benjo, o Crédito Real, a Minas Caixa, quem é mais velho vai lembrar desses nomes. Gerou-se uma dívida e de lá para cá, William, essa dívida teve taxas de juros absurdas. Eu falo que essa dívida é igual alguém que vai assumir uma prestação da casa própria, começa pagando 10% do salário, só que essa prestação sobe tanto e muito mais do que o salário, daqui a pouco está representando metade do salário e não 10%, inviabilizando a vida da pessoa. O que aconteceu em Minas foi exatamente isso. E para nós termos essa redução na taxa de juros, nós temos ou de pagar a União, ou ceder ativos para a União. Ativos são bens, ações de empresas que correspondam a pelo menos 20% da dívida. O Estado não tem dinheiro, mas nós temos ativos, as empresas estatais. Então, nós vamos ceder para a União diversos ativos dessas empresas que são os mais representativos e que são necessários nesse momento para que nós venhamos a ter uma redução na taxa de juros de IPCA mais 4%, que é cobrado hoje ao ano, 4%, para IPCA mais 1%.
aí sim, William, nós vamos ter a solução definitiva, porque enquanto a taxa de juros não cair, esse Estado não é viável, porque a receita não acompanha o aumento na prestação. Governador, na sua opinião, essa dívida já foi paga? Com toda certeza, se nós pegarmos os bilhões que já foram enviados para Brasília, essa dívida, se tivesse uma taxa de juros civilizada e fosse refeita a planilha, ela com certeza ou estaria quitada ou seria muito menor hoje. De forma resumida para o nosso ouvinte da Band News, da Band Minas, eu quero saber o seguinte: como é que isso vai mexer com a vida do povo, essa negociação? Porque, querendo ou não, nós estamos devendo 160 milhões de reais. Bilhões. Bilhões de reais. E a gente vai ter que pagar isso de alguma forma. Como é que vai interferir a vida de quem está assistindo a gente agora? Bom, o que eu quero deixar claro para o mineiro é que, com o Propag, William, a nossa vida deixará de ter imprevistos. Se nós tivermos o Propag aprovado, regulamentado lá em Brasília, e depois o Estado aderir, o que depende da nossa Assembleia Legislativa, mas estou confiante que os deputados também já enxergaram que é um plano viável, aí sim nós vamos ser um Estado que terá condição de pagar a prestação todo mês na data correta, o que não acontecia no passado, porque essa prestação subia mais do que a receita. Foi como eu disse, é alguém que assume um compromisso e o salário sobe menos do que o valor dessa prestação. Então, o Estado será um Estado viável. Quem herdar esse Estado, o próximo governador, William, vai herdar uma situação muito diferente da minha. Um Estado que vai estar caminhando sem aquele caos financeiro do passado. Bom, nós temos, você que ainda não segue, né, a Band Minas no Instagram, entre agora no nosso Instagram, nós recebemos várias perguntas, nós abrimos uma caixa de perguntas e a nossa produção separou. Qual é a pergunta que está aí para o governador? Olha aqui, governador, essa é a pergunta mais frequente ali, que é a seguinte: gostaria de saber quando ocorrerá a convocação dos excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais. São mais de 200 perguntas. Esse concurso já encerrou? Existe a possibilidade de chamar essas pessoas ou de outros concursos para além da Polícia Penal? Sim. Com relação à Polícia Penal, William, nós já chamamos, no ano passado, 3.500 aprovados no concurso, que estão já em trabalho, e de acordo com a necessidade, nós temos novos presídios em construção em Minas, vamos precisar de mais agentes penitenciários, serão chamados de acordo com essa necessidade. Então, não temos ainda nenhuma previsão, mas eu quero salientar que já contratamos, reforçamos o quadro em 3.500. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor comeu a banana mesmo? Comi. O senhor comeu? A casca... Eu vou mostrar. Tem a imagem do governador? Roda aí, por favor. Banana com casca ontem. Que fique. E hoje eu estou aqui aprendendo algumas receitas para não desperdiçar e aproveitar aqui a casca da banana. Sabe quando você escorrega na casca e não sabe de onde ela veio? É isso que o governo do PT está fazendo. E todos nós estamos caindo. O preço da comida está aí, só sobe e o presidente vem falar para a gente parar de comprar. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. A história que nós estamos vendo acontecer no Brasil já aconteceu aqui em Minas no passado. Políticos de... Bom, vamos lá. Governador, foi uma provocação ao governo federal. Qual o objetivo deste vídeo que foi tão comentado? Inclusive, eu tenho uma surpresa aí sobre uma polêmica que o senhor lançou, né, sobre a casca da banana. Então, me diz, é uma provocação para o governo federal? O senhor já tinha feito um vídeo em relação ao café. Vamos fazer um ping-pong rápido? Vamos lá. Presidente Lula. Passado. Jair Bolsonaro. Estavam convocando manifestação, o senhor vai? Merece ter a sua condição reanalisada. O senhor é a favor da anistia? Sou a favor. Tá. O Aécio Neves. Passado. Governador Anastasia. Extremamente competente, ético. Nicolas Ferreira. Um jovem brilhante. Senador Cleitinho.
um ótimo apresentador dos problemas. Tá aí. O Alexandre Calil. É difícil o ping-pong, eu entendo. Porque eu imagino que na sua memória vem algumas lembranças. Que lembranças são essas? O ex-prefeito, acho que agregou muito pouco. É um homem que causa mais discórdia do que equipe trabalhando. Sim. Governador, nós sabemos que o cargo do senhor não é um cargo fácil, né? E o senhor depende muito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O senhor mudou agora o secretário, entrou o Marcelo A, perfeito? E uma base do PL se distanciou, um grupo do PL se distanciou da sua base. O senhor acredita que o senhor vai ter dificuldade para administrar Minas Gerais com essa ruptura do PL, que é da sua base? William, teve essa mudança, vamos dizer, na composição, mas boa parte dessa turma do PL votava conosco e outra não. E vai permanecer mais ou menos dessa forma. Então, não é uma mudança que afeta tanto. A Assembleia tem a sua autonomia, os deputados têm, nós respeitamos essa autonomia, mas eu sempre falo, nós temos de olhar para o futuro, para projetos estruturantes. Projetos populistas é a coisa mais fácil do mundo e nós já sabemos que aqui em Minas não é o que vai nos levar para um futuro melhor. O senhor falou em projeto, futuro, Zema, presidente? 2026 está longe, o que eu quero... Governador, presidente, o senhor vai para a presidência ou vai para o Senado? Ou vai ficar no Estado? Eu tenho duas missões em 26. Fazer o meu sucessor, que eu espero seja o professor Matheus, que é o meu braço direito, que é um homem em que eu confio, uma pessoa brilhante, que vai dar continuidade a esse trabalho que precisa ter disciplina, que precisa ter gente competente. Então, para Minas continuar no caminho certo, precisamos dele. E eu vou estar trabalhando muito na eleição presidencial. Não sei ainda se como candidato ou apoiando um candidato. Na política, as coisas só definem na última hora. Sim. E eu não tenho... O senhor quer ser presidente? Eu não tenho nenhum plano de poder pessoal. O senhor quer ser presidente? Se for chamado, se for para agregar, para ser um presidente... O senhor está preparado para ser presidente? Eu acho que o histórico nosso aqui em Minas Gerais dá para sinalizar alguma coisa. Eu deixo para qualquer um tirar as conclusões aí. Eu acho que nada melhor do que a execução de um trabalho para servir como avaliação. Execução de trabalho e melhoria das estradas de Minas Gerais é um grande desafio, né? Isso. Quando você entra no estado de Minas Gerais, é possível. Vindo de São Paulo, você vê a mudança da pavimentação, até mesmo do Rio de Janeiro. Tem vários VTs aí nas redes sociais. Não, mas tem demais, governador. E aí, eu já briguei com o senhor em cima de uma motocicleta, quando caí no buraco, falei, governador, MG10 é um problema sério. E aí eu pergunto ao senhor, tem uma previsão de investimento nessa região da MG10, é verdade que vai ter pedágio? A proposta que foi apresentada, sim, lembrando que tivemos audiências públicas, todos os prefeitos foram escutados, são pedágios diversos que vão cobrar por trechos, então são valores bem pequenos. E o que nós temos de lembrar aqui, William, é o seguinte, você falou de São Paulo, eu sempre andei muito de carro na minha vida, conheço São Paulo. As estradas de São Paulo são ou não pedagiadas? A grande maioria, sim. Sim. As daqui de Minas, eu me lembro que no meu primeiro ano de governo eu tive muito questionamento da BR-MG 135, Belo Horizonte, Montes Claros. Antes se levava 7, 8 horas. Buraco, pneu furado. Hoje a estrada tem pedágio. O que eu escutei de reclamação no início, eu escuto de elogio hoje. Então, nós temos de ver o seguinte, o Estado não tem capacidade de fazer os investimentos, de duplicar as rodovias, de dar uma manutenção adequada, ou nós vamos, daqui a pouco, parar tudo, ficar tudo com a manutenção precária, como já aconteceu, ou nós vamos ter alguns pedágios. Então, é algo que nós temos de fazer a opção. Eu sou contrário ao pedágio, mas nós não temos solução ao pedágio. São Paulo, se eu for para a Serra do Cipó, lá na estrada do Juquinha, né, eu vou pagar quantos pedágios?
Eu não tenho aqui o mapa, Sim. não sei, né? Mas eu quero assim... Mas provavelmente, depois da duplicação ou do investimento na via, nós vamos pagar pedágio para ir para a Serra do Cipó. Isso. Agora eu te pergunto também o seguinte, você preferiria encurtar o seu caminho em 1h30 e gastar R$10, andar numa estrada confortável, segura, que não tem congestionamento, ou não pagar R$10 e ficar mais 1h30 numa estrada desconfortável, com buraco, etc. Então, eu sei que não é uma escolha fácil, mas a questão, William, é que nós não estamos tendo outra alternativa. O Estado não tem recursos para fazer esses investimentos. E aí, o senhor falou em investimentos, eu lembrei aqui da 381 e do metrô de Belo Horizonte, que acho que é uma grande expectativa de todos. Inclusive, o senhor foi criticado por não comparecer a um evento, né? E o senhor disse que só iria ao evento quando as máquinas estivessem na pista, porque o senhor já ouviu muitas promessas, né? do metrô, da expansão do metrô, da duplicação da 381. Pergunto ao senhor sobre esses dois projetos. Isso vai sair ou não? Vai. O metrô já está em obras, vale lembrar, e já foi concedido. No meu governo, nós assinamos, temos recursos do governo do Estado e hoje a linha 2 do metrô não é mais sonho, é realidade. O meu sucessor vai inaugurá-la, porque o dinheiro está reservado. Não é dinheiro que vai entrar, não, William. A 381 é uma obra do governo federal, as máquinas estão já na pista. Como também foi concedido, é bem provável que dê certo. E uma outra obra que nós vamos anunciar esse ano ainda, não demora, você vai estar anunciando o Rodoanel, que vai ser a maior obra das últimas décadas aqui em Minas Gerais, que vai ajudar definitivamente a eliminar esse congestionamento no anel viário que nós temos, acidentes, caminhões pesados. Com o Rodoanel e com o metrô expansão linha 2, nós vamos ter uma melhoria muito grande na mobilidade urbana da região de Belo Horizonte. E são obras, William, que deveriam ter sido feitas há 20, 30 anos e que não foram. Governador Lucas Capa Preta, nosso apresentador do Jornal da Band. Olha, ele está chegando, hoje tem estreia, o Jornal Band Minas. Sua pergunta para o governador, Lucas. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre política. O governador que já declarou que vai apoiar o atual vice-governador Matheus Simões na campanha para 2026. Mas esse campo da direita tem outros nomes também, um deles o do senador Cleitinho. Se as pesquisas na época de março, abril, por exemplo, governador, caso o senador Cleitinho esteja à frente do governador Matheus Simões, o senhor abandonaria esse apoio ao vice-governador e apoiaria o nome do Cleitinho? Não, como eu estava falando aqui para o William, o professor Matheus é meu braço direito. Hoje, o Estado funciona, dá certo, devido a ele ser essa peça tão importante. E eu tenho convicção que ele é o melhor nome. Pode até ser, né, que outro nome venha a ter alguma avaliação, etc. Mas o William me conhece, tomou aquele café comigo aquele dia, eu gosto de dormir com a minha consciência tranquila. Eu não gosto de fazer o que vai dar voto. Eu gosto de fazer o que vai dar certo, garantir um futuro melhor. Já tem Jornal Band Minas com o Lucas Capa Preta. Ó, 6h40. 6h40, daqui a pouquinho. Tá bom, daqui a pouquinho ele vem. Então, aproveitar que a gente está com o horário, o governador também tem o seu compromisso, mas como eu tinha prometido, o senhor falou sobre o uso da casca de banana, né? O senhor falou sobre uma geleia. Eu lembrei da minha mãe, que minha mãe sempre quando estava sobrando alguma coisa na geladeira, ela pegava aqueles restos e fazia um sopão pra gente. Era uma delícia. Mas será que essa receita funciona? Acompanha comigo aqui, governador. Ei, William Travassos, seja bem-vindo à nossa Band. E Zema, seja bem-vindo também, você tá bom? Ó, já que o assunto é casca de banana, vou fazer a sua receita agora, que é o quê? Uma geleia de casca de banana. Ô, Zema, isso é bom mesmo? Já começar pegando a casca, essa aqui é a banana da terra, descascar e o resto vou mostrar pra vocês aqui agora. Retirei as cascas, agora só cortei em quadradinhos. Casca de banana, água e agora um suquinho de limão, tá? De um limãozinho, pode ser o siciliano ou Tahiti mesmo.
Ó, depois de uns 20 minutinhos, tá cozido. Agora é só processar no multiprocessador ou liquidificador da sua casa mesmo. E depois voltar aqui com o nosso açúcar. Ó, batido, virou uma polpa mesmo. E tem muito cheiro de banana, gente. Agora eu vou colocar açúcar. Ô, Zé, eu tô achando que isso vai ficar bom, tá? Meu amigo aí, o Will Travasso, tô achando que vai dar certo. Agora é só colocar açúcar e vamos cozinhar até dar ponto de geleia. WT e Zema, agora é hora da verdade, que é provar a nossa geleia de casca de banana, ó. Ó, comer a torradinha toda é bom demais. Assim, goiabada cascão é feito com casca, eu já gosto demais da conta. A casca tem muito sabor também e ficou surpreendente. Zema, tá aprovado, viu? WT, pode fazer na sua casa. Beijo, gente. Bom demais, viu? Clara, assim, a nossa apresentadora da Band Minas. Toda sexta-feira, que horas é o programa cá? 2h30, não é isso? 2h30 da tarde, você tem aí a Clara Senha com esse jeito mineiro, né, dessa cozinha tão tradicional. Governador, com esse vídeo a gente encerra esse nosso bate-papo. Eu sei que esse vídeo gerou muita polêmica. O senhor se arrepende de ter gravado? William, eu sou um governador que sempre estou no interior do estado, escutando os prefeitos, os vereadores, os trabalhadores, o setor produtivo, para saber o que está acontecendo no mundo real. Acho que nunca um governador visitou esteve em 370 cidades, como eu já estive. E até o fim da minha gestão vou passar de 500. E quando você vai, você sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Agora, eu acho que nós não podemos ter um governo, como está acontecendo hoje em Brasília, que fica lá fechado num gabinete, alheio a tudo, e dando recados indevidos para a população. Não compre. Você precisa comer, você precisa se vestir, né? Parece que não está entendendo a situação do Brasil, ou troque laranja por não sei o quê, né? Então, foi uma indignação minha, sabe, ter feito aquilo. Agora, a casca de banana crua não é boa, mas essa com a receita eu já fiz, ficou boa. Então, dá para aproveitar a casca de banana, mas tem primeiro de cozinhar. Ela crua eu não recomendo. Exatamente. Governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, participando do Brasil Urgente Minas. Governador, obrigado pela gentileza. Tudo de bom, mais uma vez. Tá? Gratidão pela sua presença, por aceitar o convite da TV Bandeirantes. Muito sucesso na sua empreitada e que a gente consiga melhorar a vida desse povo mineiro e melhorar as condições das nossas estradas, mobilidade, né, e que essa dívida a gente consiga resolver o mais rápido possível. Só questão de tempo. Trabalhando nós estamos e muito. Muito obrigado, governador. Um abraço para o senhor. Até logo. Essa entrevista deixa claro. Enquanto muitos se calam por medo ou conveniência, Zema fala o que o povo sente na pele. Ele denuncia leis que favorecem o crime, critica a omissão do governo federal e escancara os erros de gestões passadas, sem rodeios. Minas caminha com coragem, enfrentando facções, investigando obras superfaturadas e expondo o caos deixado por quem dizia governar para o povo. Zema mostra que é possível governar com verdade, transparência e responsabilidade. Se o Brasil quiser um futuro diferente, precisa de líderes que enfrentem o problema de frente. E se você também está cansado de ver o crime sendo recompensado e a justiça sendo ignorada, compartilhe esse vídeo. Mostre que o Brasil ainda tem quem lute pelo certo. A verdade precisa de voz, e ela começa com você.